Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Que bom que você está conectado conosco para juntos estudarmos a palavra através da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar de um assunto um tanto controverso para alguns, porque não conseguem conciliar a ideia de um cordeiro imaculado, puro, com a ideia da ira do cordeiro. Contudo, a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a sua ira, ela se acende sobre toda e qualquer prática de pecado e injustiça. E é sobre isso que nós vamos entender o que a lição quer nos levar a compreender acerca da ira do Cordeiro. A lição inicia com o texto falando sobre o sentimento e as palavras dos ímpios na volta de Jesus. Eles pedirão para que os montes caiam sobre eles. E há três características que na fala dos ímpios deixa muito claro que eles tiveram oportunidade e acesso à salvação. Primeiro, eles identificam o Cordeiro, apresentando que conhecia quem era o protagonista desse juízo. Segundo, ele diz que tem conhecimento de que chegou o grande dia da ira, o acerto de contas. Eles ouviram, eles conheciam. E o terceiro aspecto, eles reconhecem que ninguém conseguiria vencer o Cordeiro. Quem subsistirá? Isso nos mostra que todas as pessoas terão acesso à oportunidade de salvação. Por isso Jesus falou que ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado a todo mundo. E um ponto importante, com essa base, com esse princípio, a lição agora nos leva a refletir na história de Noé antes do dilúvio. Quais são os paralelos que esse princípio ele nos leva a entender o que Noé passou? Primeiro ponto que nós precisamos entender é que o juízo divino sobre os antediluvianos se deu diante do crescimento da maldade e do pecado, a tal ponto de Deus dizer: precisamos intervir e nós vamos destruir o planeta com água. Noé, como servo de Deus, achou a graça diante do Senhor e Deus então apresentou a ele o plano de salvação e comissionou para que ele fosse um evangelista, um pregador do evangelho. Com isso, Noé começou a apresentar às pessoas: Deus destruirá o mundo, semelhantemente ao que fazemos hoje. E semelhantemente, muitas pessoas desdenham, não acreditam, duvidam, questionam, gracejam. Mas o fato é que Noé não pregou apenas com palavras. A construção da própria arca era uma maneira de pregar. O estilo de vida de Noé, a maneira como mudou a sua rotina, tudo que Noé fazia era uma forma de dizer: Deus destruirá o mundo. Eles conheciam, eles sabiam, mas não acreditaram. Outro ponto importante é que Jesus, no seu sermão profético, ele diz que, assim como foi no dia de Noé, será antes da vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Significa que, apesar de conhecerem, elas viviam como se nada pudesse acontecer. Elas desmereciam o cenário profético, a mensagem de advertência. Porém, nos dias de Noé, tudo mudou quando Noé entrou na arca. Ao entrar na arca, Noé já tinha feito tudo o que era necessário. Deus deu 120 anos para aquele povo se arrepender, mas eles permaneceram ao lado da incredulidade e da desobediência. Sabe, amigos, terminamos o verso 39 das palavras de Jesus em Mateus 24, quando ele diz que quando Noé entra na arca, as pessoas não perceberam. Mas essa falta de percepção não é falta de conhecimento, mas elas não estavam apercebidas, porque no seu coração rejeitaram a mensagem de salvação. Eu levo e termino a mensagem dessa manhã, levando-nos a entender e a refletir em três aspectos. Primeiro, eles sabiam, mas não aguardavam. Segundo, eles ouviram, mas não decidiram. E terceiro, eles viram, mas não creram. Será que nós temos, de fato, cumprido a missão de Jesus de pregar o Evangelho? Será que temos nos preparado e confiado nas promessas e nas profecias que Ele deixou para nós? Eu te convido nessa manhã a fechar os seus olhos e juntos falarmos com o nosso Senhor. Querido Deus, nos colocamos em Tuas mãos nesse dia. Pedimos que o Senhor cuide do nosso coração. Ajuda-nos a confiar cada vez mais em Ti e a sermos como Noé, pregadores do Evangelho que anunciam o juízo de Deus, mas também a sua salvação. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.